A paz do Senhor, tudo bem com você? Nós estamos já na lição 5 desse segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, que traz o tema Relacionamentos em Família, essa revista. E nós estamos na lição 5, que será ministrado no dia 30 de abril, final do mês, não é? E nós temos o título dessa lição, Motim em Família. Olha só, o nosso textuário e temos a verdade prática também. Mas antes eu quero, junto com você, dirigir a Deus uma palavra de oração, de agradecimento por estarmos aqui. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer, te exaltar pela vida de cada um que está comigo aqui neste momento, para juntos aprendermos de ti, através dessa revista, dessa lição, dessa semana. Continua conosco, Senhor. Amém. E aí o título da lição é Motim em Família. Aprendeu? Título da lição 5, adulto, segundo trimestre. Motim em Família. O nosso textuário está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Quando nós vamos estudar a revista da Escola Dominical, nós precisamos ter conosco a Bíblia Sagrada também. Então, nós vamos ler o nosso textuário, que está em Filipenses 2 e 14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu vou repetir. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade prática é: das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em família. Vou repetir a verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso, devemos evitá-las em nossa família. Nós temos a leitura bíblica dessa lição, está no livro de Números, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, certo? Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 7 e capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Nós vamos ler agora. Eu vou utilizar a própria revista porque eu estou com ela em minhas mãos. Mas se você não tem, você pode pegar na sua Bíblia e acompanhar na Bíblia também. Números, capítulo 11, versículo do 1 ao 7. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler na Bíblia. Eu estou com a revista aqui, mas eu vou acompanhar você que não tem a revista. Números, capítulo 11, versículo do 1 ao 7, diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Agora nós vamos para o capítulo 12, os versículos de 1 a 8. Capítulo 12, versículos de 1 a 8, que diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Esta é a leitura bíblica dessa revista que traz o título Motim em Família. Nós temos na nossa revista os hinos sugeridos para cantar, que você pode fazer isso na sua casa também. É o hino 121 da harpa cristã. O hino 121 fala que maravilhoso é Jesus. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Não sei se você conhece esse hino. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, pois que vive em mim. E a outra sugestão é o hino 232, que fala: bem-aventurados são os de limpo coração. Eu nem sei se eu sei. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si. Ó, cantemos aleluia, jubilosos com poder. Se você sabe, você pode cantar. E também o 474 é uma sugestão de louvores que você pode cantar na sua igreja ou no seu culto doméstico, onde você estiver estudando esta revista dessa semana. Que 474, que fala paz, doce paz, que brota lá da cruz. Certo? São essas sugestões de hinos da harpa. Porém, nós temos uma revista interessante. O que é que nós encontramos aqui? O título é Motim em Família. O que é que nós lemos aqui na leitura bíblica? Nós lemos a respeito de uma família: Moisés, Miriam e Arão, não é? Então vamos lá. A introdução da nossa revista fala da insurreição de Miriam e Arão à liderança de Moisés. Eles eram irmãos de Moisés. Deus havia usado Moisés, enviado Moisés para ser o canal de bênção para tirar o povo dele do Egito, e eles estavam agora no deserto. Por que no deserto? Pela desobediência, eles ficaram mais tempo do que o que deveriam ficar. E aqui a gente encontra Miriam e Arão indo de encontro àquilo que Moisés estava fazendo. Mas Moisés estava fazendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Moisés falava boca a boca com Deus. Isso é fantástico, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é enriquecedor para nós. E aí a gente encontra aqui. Quais são... O que é que acontece? A insurreição de Arão e Miriam a Moisés é um exemplo perfeito para aprofundar o estudo de algumas causas de desunião e contendas na família. O que é que a gente encontra muitas vezes em muitas famílias? 2, 3 irmãos se unem contra um irmão porque está se destacando mais do que o outro, ou por um sentimento ruim que entra nas pessoas, nas famílias principalmente, de inveja, de achar que o outro está querendo ser melhor do que aquele outro. E isso traz problema para dentro do seio da família. E aqui nós encontramos esse exemplo. Mas, irmã Ivailza, um exemplo na própria Bíblia. Na Bíblia, não foram as pessoas estranhas a Moisés que foram contra ele, foram seus próprios irmãos. E isso é triste, na verdade. Mas olha só, o que é que a gente encontra aqui? Nós encontramos nessa introdução que Deus nos criou, não foi para vivermos desunidos. Deus nos criou para vivermos em comunhão, em união,
para formar a família, como o primeiro principal meio social humano. A família é um meio social humano e deve ser um ambiente seguro, um ambiente de cooperação, um ambiente de valorização aos dons, às habilidades de cada um, porque cada um tem uma habilidade. Uma pessoa numa família, uns gostam mais de cozinhar, cozinha muito bem, outros gostam mais de arrumar a casa, arruma a casa muito bem, outros já vai para o lado de costurar, de aconselhar, de conversar, de receber as visitas. Isso é uma família e isso precisa ser cuidado. Para quê? Para que a sementinha da inveja, do ciúme, do orgulho não entre nessas famílias. E nós só podemos alcançar isso através da oração, através da fidelidade a Deus e através do conhecimento da palavra de Deus. Olha só o que acontece. Nós temos essa revista. Qual é o objetivo dessa lição? Qual é o título da nossa lição? Motim em Família. Os objetivos da lição é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus. Olha só o que foi que nós lemos nessa leitura. Nós fizemos a leitura do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, o capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 8. O que é que diz o capítulo 11? As murmurações dos israelitas. Os israelitas estavam livres de ser escravos no Egito, mas eles começaram a murmurar. E interessante que eles já estavam sendo alimentados pelo maná que Deus mandava diretamente do céu. Mas eles não estavam satisfeitos. E nós humanos temos a mania de nunca estarmos satisfeitos com nada que temos. E esse povo não era diferente. Eles não estavam satisfeitos. E aí ele diz aqui, ó, quando Deus age que por causa daquela murmuração, se acendeu aí, a ira do Senhor se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Isso foi uma lição muito, muito pesada, né? Mas eles continuavam a murmurar. Eles queriam o quê? Eles desejaram o que tinham lá no Egito. Olha que coisa terrível. Eles desejam, eles dizem assim, ó, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Gente, como é que eles podiam achar que eles comiam peixe de graça no Egito? Se eles estavam sendo escravos no Egito. Olha a mentalidade quando o homem se afasta da vontade perfeita de Deus. Eles acham que tudo que tinham no passado era melhor do que o que Deus estava dando naquela hora. Eles estavam sendo alimentados com o maná que vinha do céu. Isso é precioso, não é? E aqui esse texto diz que no versículo 6 eles falam, mas agora a nossa alma se seca. Que coisa terrível, que povo mal agradecido. Coisa nenhuma há senão, olha como eles desprezam o alimento que Deus mandou para eles. Porque Moisés orou e Deus manda o maná. E aí diz assim, senão este maná diante dos nossos olhos. E o que era o maná? O maná era como semente de coentro. Você já viu semente de coentro? Ela é pequenininha, não é? E a sua cor como a cor de bidélio. Olha que coisa maravilhosa isso. É muito interessante a gente se alimentar com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra de Deus o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. O que é que nós não devemos fazer? Nós não devemos cair no pecado da murmuração, que toda murmuração causa briga, causa desavença no seio da família. Tanto a família humana, quanto a família, tanto a família pai, mãe, irmãos, quanto a família espiritual na nossa igreja. Temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, nós encontramos agora aqui o segundo objetivo dessa lição.
identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. O que foi que culminou? Porque eles se acharam que, como Moisés era, Deus falava com Moisés, por que não falava com eles também, se eles eram irmãos de Moisés? Olha aí, a inveja entrando. E isso causou um estrago muito grande. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra que Deus chama eles, ó, Moisés, Arão e Miriam, sai aí que eu quero falar com vocês. E aí Deus pergunta, quem é profeta? Porque quem for profeta, eu vou falar com ele. E aí Deus diz que ele falava boca a boca com Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele era um homem manso. Moisés não era de briga. Moisés não era de contenda. Moisés era de comunhão. E isso nos ensina muito sobre esta lição. O terceiro ponto é conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde. Olha que coisa maravilhosa. Como é você na sua liderança? Você é daqueles líderes que ninguém pode falar nada? Você é daqueles líderes ou professor de uma escola dominical que o aluno não pode te perguntar nada, te questionar com nada? Eu louvo a Deus que eu tenho um professor na escola dominical que é uma pessoa que aceita a gente responder as perguntas, questionar. E por quê? Porque ele estuda a lição. E isso é muito bom. Mas eu já tive professor de escola dominical que não aceitava ninguém fazer pergunta nenhuma. E ficava lendo a revista, ó. Botava a revista aqui, ó, e ficava lendo. Não, não é para ficar lendo a revista. A revista é para você estudar em casa. Pegar na classe para poder ver alguma coisa, mas estude em casa, faça suas anotações. Isso é maravilhoso. Deus se agrada disso. E aí nós vamos, então, o motivo dessa lição, porque, veja só, nós estamos esse trimestre numa jornada falando sobre ídolos na família, falando sobre ciúme, o mal que prejudica a família, nós já falamos sobre tudo isso, e agora nós estamos falando sobre motim em família. E isso é precioso para ensinar, é o que não se deve ter, briga em família, ciúme, contenda, desavença, não, nada disso agrada ao Senhor. E aí, a motivação dessa revista é proteger a nossa casa dos males impregnados em nossa cultura e sociedade, tais como a murmuração, a inveja, a disputa e rebelião. Quantas famílias nós encontramos por aí que diz assim, meu filho saiu de casa, não quer mais morar comigo, saiu brigado, fulano brigou, se rebelou contra todo mundo na família, não fala com mais ninguém. Isso não agrada a Deus. E nós, como cristãos, precisamos estar em vigilância 24 horas no dia. E não esquecer que o Senhor, ele não se agrada de murmuração, viu? E nem de rebelião. Certo? Olha só. Então nós vamos ver essa revista que ela traz também a palavra-chave. A semana passada, a palavra-chave da revista da semana passada, qual era a palavra-chave? Idolatria. Por quê? Porque tinha o título Ídolos na Família. A palavra-chave da lição dessa semana, que tem o título Motim em Família, é murmuração. Então vamos tomar cuidado com esse espírito de murmuração que muitas vezes querem entrar nos nossos lares. Que o Senhor nos proteja. E aí vamos lá. Então nessa lição nós vamos estudar esse motim formado por Miriam e Arão. E eles tiveram uma punição. Então diz aqui, ó, que Miriam e Arão, eles levantaram um motim contra o seu próprio irmão, contra Moisés, que era líder daquele povo, porque Deus havia escolhido ele. E aí diz aqui assim, ó, a influência negativa da murmuração. É o primeiro tópico dessa lição. A influência negativa da murmuração. Interessante que murmuração não tem influência positiva. Por quê? Porque não é uma coisa que agrada a Deus. Assim nasce o motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social.
Tudo que vai contra uma regra estabelecida, a uma ordem dada, aquilo gera um motim. E aquele motim gera uma briga. E o motim sempre vem por uma murmuração que muitas vezes vem por debaixo de muitas capas. E às vezes a pessoa diz, quem começou isso, e ninguém consegue descobrir. Mas nada fica oculto diante de Deus. E aí nós vamos ver aqui que nos capítulos 11 e 12 de Números, que foi a nossa leitura bíblica, aqui da revista, nós encontramos essa situação. Nesses capítulos, há uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar. Eles murmuraram e trouxeram uma coisa muito ruim para a família, porque causou desavença, causou mal-estar, causou mau exemplo. Que exemplo eles deram para o restante do povo se os próprios irmãos do líder estavam contra eles? Temos que tomar cuidado com isso. Agora vamos lá. Fizeram 3 queixas. Vamos lá. A rebelião na família do legislador de Israel. Quem era? Moisés. A primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Tudo bem. Haviam saído de um lugar fértil. Tá certo. De repente, depois de eles andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas, olha só, eles saem de um lugar fértil e estão num deserto. É uma situação difícil, mas isso não poderia gerar tudo isso. Os israelitas começaram a reclamar. Reclamavam do quê? Moisés, você tirou a gente de um lugar bom, lá pelo menos tinha cebola, tinha alho, tinha peixe e tinha toda a fartura e nos trouxe para morrer neste deserto. Mas não foi Moisés quem trouxe eles para ali. Deus livrou eles da escravidão do Egito, quando poderiam ficar no Egito. Olha que eles desejam voltar ao lugar onde eles eram escravos, isso é terrível. E aí aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, que era o líder, mas a Deus. Por que será que entristeceu a Deus? Porque Deus é quem conduzia Moisés. Deus é quem dava as ordens a Moisés. Eles não estavam murmurando somente a Moisés, o irmão dele. Não, estavam murmurando contra o próprio Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Esse negócio de tudo a gente achar ruim, ficar fazendo conversinha, disse-me-disse, murmurando com aquilo que está sendo feito. Presta atenção, você pode estar murmurando contra o próprio Deus. E isso tem algumas coisas a acontecer. E aí a gente encontra aqui. Eles murmuravam contra o próprio Deus que havia libertado o povo do cativeiro do Egito. Do cativeiro egípcio. Olha só. Por isso, Deus operou um juízo de fogo. Olha que coisa, olha como Deus ficou ofendido com aquilo. Destruindo um grupo de israelitas. Mas Deus não tinha tirado eles de lá da escravidão? Tinha. Mas eles murmuraram tanto que Deus destrói com fogo um grupo que vivia reclamando. Mas quem era o culpado disso tudo? Arão e Miriam, que começaram essa história. Mas quem foi punido? Um povo que também se juntaram a ele. Então vamos tomar cuidado com aquilo que com quem nós nos juntamos. Qual é a conversa? Qual é a palavra? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Isso nós lemos na leitura no livro de Números, capítulo 11, versículo de 1 ao 3, fala a respeito disso. 11, de 1 ao 3 fala, viu? Olha aqui. Pelo que chamou aquele lugar, versículo 3 do capítulo 11 de Números, Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Olhe que povo era esse. Mesmo vendo que Deus havia punido aquele povo que tinha murmurado com fogo, haviam morrido, eles continuam murmurando contra o maná que Deus havia dado para alimentar eles. Olha só.
A cada manhã Deus enviava aquele maná, não faltava alimento, mas o povo queria peixe, que eles diziam que comiam de graça. Eles queriam cebola, eles queriam alho, eles queriam viver, voltar para o Egito. Não é? Quantas vezes nós queremos fazer coisas que nos prejudicou, mas porque nós não estamos querendo obedecer uma ordem dada por um superior. Olha só, e esse povo, eles reclamavam e diziam assim, a gente tem saudade, gente do céu, tem saudade, tinha vontade de voltar para lá, onde eram escravos, humilhados, pisoteados. Que coisa é essa? Ao invés de agradecer ao Deus que o haviam tirado dali. E aí nós vamos caminhando, eles esquecem-se facilmente. Esse povo de Israel, eles esqueceram dos milagres operados pelo Senhor. Quando, lembra que eles estavam em frente ao Mar Vermelho e Deus abre o Mar Vermelho e eles passam a pés enxutos? Eles esqueceram disso tudo. O interesse deles era se alimentar com aquilo que eles tinham lá atrás. Voltar à velha vida. E isso é muito perigoso, tanto na fase material quanto na fase espiritual. A murmuração nos faz esquecer. Olha o perigo da murmuração. Esquecer das boas coisas vivenciadas com Deus. Nós precisamos tomar cuidado. A influência negativa da murmuração, ela nos afasta da comunhão de Deus. Nós estamos meditando e estudando a lição 5 da revista Adulto, do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que tem o título Motim em Família, baseado no livro de Números, capítulos 11 e 12. Então vamos lá. Essa foi... Agora, a segunda queixa foi que eles não tinham aquele alimento. Eles estavam ali no deserto. Agora, olha a terceira queixa. Números 12, capítulo 12, versículo de 1 ao 3. Diz assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Olha, Moisés, ele toma uma mulher cuxita e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha só, quando eles veem Moisés tomar uma mulher de um outro povo, uma mulher cuxita, eles começam a dizer, nesse caso, Deus não pode falar só com Moisés, ele fala com a gente também. E aí começa a terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração, apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão. No capítulo 11, o povo de Israel se rebelam contra Moisés. E tem essa punição que Deus manda fogo, que ficou conhecido aquele lugar como o nome Taberá, que significa queimar, e nem assim eles aprenderam. Miriam e Arão, começa agora a falar contra Moisés, não é? O povo de Israel estava falando contra Moisés, Miriam estava ajudando, porque nesse ponto Miriam também estava ajudando, que aqui ela já começa no capítulo 12, seguindo o capítulo 11, falando mal do próprio irmão, porque tinha pegado uma mulher cuxita. E aí, eles vão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés. Que coisa triste. Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé. Olha só de onde vem essa descendência. Teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Mesmo assim, Moisés, sendo um homem de Deus, ele escolhe uma mulher cuxita, vindo da linhagem de Noé, descendente de Cã, filho de Noé. E aí, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés. Ora, Moisés era mais novo do que Arão e Miriam. Mas Deus escolheu Moisés. Não importa se você é mais novo, mais velho, Deus escolheu. Foi Deus que escolheu. Não foi Moisés que disse a Deus, Deus me escolhe. Não. Foi Deus que escolheu Moisés. Então ele não tinha nada com isso. Mas Arão e Miriam, como eram mais velhos, se acharam no direito de exigir alguma coisa.
Olha só, a inveja na família é um sentimento perigoso. Nós já falamos a respeito disso. É perigoso a inveja na família. Os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Qual é a origem do motim? A murmuração. E toda murmuração tem uma consequência. Então vamos lá. O pecado de Miriam e Arão, qual foi? Pelo que deduzimos, a murmuração e a reclamação eram incontroláveis. Não tinha mais controle. Pouco importando a severidade com que Deus as tratasse. Eles não estavam nem aí para como é que Deus tratava aquilo. Eles estavam só murmurando. Neste ponto, surgem nos escalões mais altos do acampamento, em Miriam, a profetisa. Nós vemos isso em Êxodo 15, versículo 20. Você pode abrir a sua Bíblia. Êxodo, Gênesis, Êxodo. É hora de pegar a sua Bíblia. Capítulo de número 15, o versículo de número 20. Diz assim, ó. Então Miriam, a profetisa, ora, Miriam era profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com dança. Isso aqui é quando Miriam sai dançando e cantando junto com as outras mulheres depois que atravessam o mar vermelho a pés enxutos. Olha só. E Arão, o sacerdote. Então, cada um tinha seu lugar. Moisés era o libertador, Miriam era a profetisa e Arão era sacerdote. Por que a murmuração? Porque queriam o lugar do irmão. Porque abriram porta para essa sementinha ruim da murmuração entrar no coração. A passagem é bastante clara em mostrar que foi Miriam quem iniciou a crítica e que Arão, como sempre, foi mero porta-voz. Olha a historinha da fofoquinha. Um fala e o outro é mais corajoso e diz, eu vou lá falar. Mas quem começou foi a outra cá. Então, por isso a gente entende por que é que Miriam fica leprosa e não Arão. Porque foi ela que começou. Talvez Moisés não soubesse que foi ela que começou, né? Mas Deus sabia, Deus viu. Então não tente fazer nada escondido, porque Deus está vendo tudo. A crítica que fizeram de Moisés era dupla. O desgosto por ele escolher uma esposa e a questão sobre por que Miriam e Arão não deveriam ser reconhecidos ao lado de Moisés como competentes para receber as mensagens de Deus. Olha só, eles queriam estar no mesmo nível espiritual e de escolha de Deus, de Moisés. Deus escolhe quem Ele quer, capacita quem Ele quer. O nosso papel é ficarmos diante de Deus, aguardando o que Ele quer para a nossa vida. Então vamos ao segundo ponto. O primeiro ponto nós falamos sobre a influência negativa da murmuração, que gerou... Nós estamos agora no segundo ponto da nossa revista. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Qual era o motivo? O motivo era a inveja. Inveja. No primeiro veio a queixa, veio a primeira queixa, a segunda queixa, a terceira queixa. Eles só se queixavam. Por quê? Por quê? Por quê? E agora vem o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Era a inveja. Miriam era profetisa, Arão sacerdote. Mas eles tinham inveja de como Deus tratava com Moisés. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles, mas Deus não queria assim. Eles precisavam entender. Então você, eu, quando vê alguém liderando, deixe Deus trabalhar, não fique querendo o lugar do outro líder, não. Fica no teu lugar esperando Deus usar você no momento certo, porque toda inveja tem uma consequência. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Toda a questão é que Moisés era o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés. A liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo também. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Eles não ficaram sem fazer nada. Eles precisavam cooperar com Moisés. Uma era profetisa,
outro era sumo sacerdote. Moisés era o escolhido por Deus para falar, para transmitir o que Deus queria. E eles faziam parte de uma mesma família natural humana, além de fazer parte de todo o povo de Israel. Eles faziam parte das duas famílias, tanto espiritual quanto material. Mas eles queriam o lugar do outro. Isso é perigoso. Olha só. Números 12 e 2 fala a respeito justamente disso aqui. Fala assim: e disseram, Arão e Miriam, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Eles pensaram que estava falando e Deus não estava prestando atenção. E Deus ouviu. E olha só, quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. E são. Inveja não traz nada de bom. Vamos vigiar. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, a gente encontra isso em Êxodo 15, versículo 20 e 21. Êxodo 15, versículo 20 e 21, ele diz, então Miriam, a profetisa, nós já lemos, olha o 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Ela era conselheira. Ela não poderia voltar-se contra Moisés. Não podia. Ela não tinha esse direito. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúmes. Ele não deu exemplo contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olhe que coisa terrível. Deus haveria de tratar. Agora era a hora de Deus tratar com aqueles dois irmãos. Então, nós devemos lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo. Viu? Vamos tomar cuidado com isso entre os familiares. Então, a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Então, vamos lá. Quando a gente fala em rebelião, a gente se lembra da história de José, que por causa de uma escolha, os irmãos de José tiveram inveja do favor de seu pai Jacó e cobiçavam o papel do filho favorito. Tudo por uma ação que o pai deles fez, dando uma capa colorida para José. E isso gerou uma grande inveja, a ponto de venderem José como escravo. Olha que coisa terrível. A inveja é geralmente baseada no temor, no medo de perder algo. A inveja é sempre uma emoção egoísta. Deus deu sonhos a José e então seus irmãos perderam o prestígio. Quando Jacó presenteou José com uma túnica multicolorida, o orgulho e a autoestima dos irmãos foram feridos e gerou toda aquela confusão. Então, nós vamos para o terceiro ponto, que fala Moisés, um homem humilde e manso. E a Bíblia diz que Moisés era o mais manso que havia na terra. Que coisa linda! Moisés era o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso. Que coisa linda! Números capítulo 12, versículo 3, nós já lemos. Diz, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. A gente não encontra Moisés brigando com Miriam e Arão. Não, ele não briga. Por quê? Isso não estava no caráter de Moisés. Moisés era um homem de caráter, de qualidade, que o distinguia dentre os outros homens. Por isso Deus o escolheu. Era uma missão difícil, Deus sabia, mas Deus estava capacitando Moisés. No Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os mansos. Olha, o próprio Jesus, lá no Novo Testamento, fala bem-aventurados os mansos. E aqui, no Antigo Testamento, no livro de Números, fala-se que Moisés era varão manso, porque eles herdarão o que? A terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 5 e 5. Mais à frente, nós vemos no Sermão do Monte, veja que nós estamos no Antigo Testamento, indo para o Novo Testamento, no Sermão do Monte, quando, lá em Mateus capítulo 5,
certo? Versículo 9, Mateus capítulo 5, versículo 9, nós encontramos falando a respeito disso. E é interessante essa colocação. 5, versículo de número 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés. Para com o povo de Deus, na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas na mentalidade de Deus não. Isso é muito bom e agradável a Deus. Na mentalidade bíblica, implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Olha que coisa linda! Gálatas 5:23. Que coisa maravilhosa isso! O autocontrole, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Abra sua Bíblia e leia. Vá para o livro de Gálatas, é bom passear na Bíblia. E aí a gente chega no segundo ponto, no terceiro tópico dessa lição, Moisés, um homem manso e humilde. No primeiro ponto nós temos o mais manso que havia na terra. E no segundo, o fardo de uma liderança. Liderar é muito pesado, não é brincadeira não. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Moisés não foi se queixar com outras pessoas, ele foi diretamente a Deus. Capítulo 11 de Números, do 11 ao 15, fala: houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão. Por quê? Porque Moisés era humano. Estava pesado, o fardo era muito pesado. O povo, mexer com gente não é brincadeira. Eu tenho uma irmã que um dia disse que uma amiga dela disse: gente não é gente não, porque se gente fosse gente, gente não fazia o que gente faz. E é interessante isso. Olha só, a missão de Moisés era conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para fazer o quê? Para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Você vai encontrar no capítulo 11 de Números, versículo 16. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles, sobre os 70 escolhidos, mandado por Deus para Moisés escolher, e começaram a profetizar. Pode ler o versículo 25 de Números 11. O versículo 25 de Número 11 diz exatamente isso. Olha aqui. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. O Espírito desceu sobre aqueles 70, profetizaram naquela hora e depois nunca mais profetizaram. Mas eles foram escolhidos por Deus. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. O trouxinha é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Essa é a nossa oração. E aí nós temos a terceira e última divisão aqui do terceiro tópico, a punição de Miriam e Arão. Toda rebelião, toda murmuração tem um pagamento. Capítulo 12 de Número, versículo 4 ao 7 fala da rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés. Acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Deus queria falar com eles. O Senhor desceu na coluna de nuvem, olha só, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos. Deus veio falar com eles, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face. Deus vem e diz: olha aqui, com Moisés que eu escolhi, eu falo face a face. Com vocês, não.
Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam, qual foi? Ficou leprosa. No mesmo instante, foi separada do arraial. Quem queria ser líder, agora estava separada do arraial, porque estava com uma punição, estava leprosa e não podia ficar junto dos outros. Por 7 dias ela ficou lá. Você vai encontrar isso no capítulo 12 de Números, que é o nosso texto base, versículo 10 ao versículo 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequências trágicas. Não vamos esquecer disso. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Concluindo, o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitude como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. O prejuízo foi muito grande. E por causa de toda aquela rebelião daquele povo de Israel, Moisés, ele não entra na terra prometida. Deus leva ele ao monte, mostra a terra, mas ele não entra, porque quem vai colocar aquele povo na terra prometida é Josué, o sucessor de Moisés. Olha só, e aí nós temos para finalizar o questionário que você pode responder. A primeira questão é: a que se refere a palavra motim? Vamos à resposta. Refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Segunda pergunta, segunda lição: por que Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita? A resposta: por ela ser descendente de Cão, povo considerado vil, porém o real motivo era ciúme. O que acontece quando o sentimento de ciúme se instala na família? As consequências são trágicas. O que a Bíblia declara a respeito de Moisés? Que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Dentre muitos comportamentos, quais precisamos evitar na família? O ciúme, o motim e as obras da carne. Segundo Gálatas 5, 25 e 26. Deus abençoe você e até a próxima semana com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.